Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Gerência Quality, para quem vive, lidera e convive com a qualidade. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é a validação de métodos, e para isso a gente trouxe um convidado super especial, que tem mais de 10 anos de experiência, o Iago Vitral. O Iago ele é graduado em Engenharia Química, pós-graduado em Gestão Ambiental e técnico em Química Industrial. O Iago ele tem mais de 10 anos de experiência, né? Como eu falei, na área de análises fisicoquímicas. Ele atua hoje com auditorias internas, treinamentos, desenvolvimento de métodos e tem uma vasta experiência aí nessa validação dos métodos. Hoje o Iago ele é CEO da Ambit Consultoria e atua muito em parceria com a Equality no desenvolvimento de treinamentos e na consultoria também. Então, muito bem-vindo, Iago, ao nosso podcast. Espero que a gente consiga falar muito sobre esse tema super relevante para o laboratório, que é validação de métodos. É um prazer estar com vocês aqui no Gerência Quality. É, Como sempre, né, a validação é um processo muito mistificado dentro dos laboratórios, né? Tem laboratório que faz validação, faz verificação. Então, hoje, né, o intuito é a gente discutir para que as empresas tenham mais segurança na hora de fazer esses ensaios com confiabilidade e que o processo seja mais fluido ao longo das técnicas que eles fazem, né? Porque a validação é o que dá segurança aos clientes e ao próprio laboratório, de sempre dar abertura e transparência, né, na hora de liberar os resultados. Exatamente, Thiago. E aí a gente entra num ponto bem importante, né, que é um ponto de muitas dúvidas do que é a diferença entre verificação e validação. A gente sabe que existe uma diferença e eu gostaria que você explicasse melhor sobre isso e quais são, né, as dificuldades que os laboratórios enfrentam na hora de definir qual que vai ser o tipo de, né, de processo que ele vai adotar. Perfeito. Então, o que acontece? Hoje, quando nós temos técnicas analíticas, nós temos dois processos: métodos, né, que são normalizados e métodos não normalizados. Quando nós temos métodos normalizados, ou seja, métodos que eles seguem um procedimento padrão, eles seguem uma norma específica. Por exemplo, na área ambiental, que nós temos o Standard Métodos, na área de alimentos, que nós temos o Adolf Lutz, a OAC e etc. Eles são métodos que, em algum lugar, alguém já fez essa validação desse processo. Esse processo já foi confirmado. Mas o laboratório, ele precisa ter garantia que ele é capaz de reproduzir essa técnica dentro do laboratório dele. Por quê? Nós temos reagentes diferentes, nós temos equipes diferentes do que a original que testou aquele método no início. Então, para isso, nós verificamos o método. A verificação nada mais é do que um complemento, uma parte da validação como um todo. Porque a validação, eu parto do pressuposto que eu não tenho certeza de absolutamente nada daquele método. Eu não tenho confiança. Esse método ele veio de um processo que não é normalizado. Ou seja, um processo que eu fiz mudanças, um processo que eu fiz alguma alteração significativa, um processo que eu mesmo dentro do laboratório desenvolvi. Então, eu preciso garantir para o meu cliente, para o meu auditor, para a minha empresa, que eu sou capaz, né, de realizar esses ensaios de forma precisa, exata ou às vezes de forma robusta, né? Então, eu tenho todas essas etapas. Quando nós estamos trabalhando com métodos normalizados, eu não preciso muitas vezes gerar uma linearidade e nenhuma seletividade. Por quê? Quando nós pegamos um método, né, utilizamos um método que já é normalizado, na maioria das vezes, ele já tem a sua faixa de trabalho, ou seja, valores mínimos e valores máximos aceitáveis para esse método, e ele já indica também todos os analitos que podem interferir no meu ensaio. Então, na minha verificação, eu não preciso fazer esses testes. Ah, Iago, é interessante que se faça? A minha opinião pessoal eu gosto de fazer, porque você ainda dá mais confiança no seu procedimento. Mas se nós formos seguir, né, as normas que existem hoje para validação e verificação analítica, ela não necessariamente obriga, né, a gente a desenvolver todas essas etapas. Um ponto crucial, né, quando nós estamos trabalhando com métodos normalizados,
é que métodos normalizados, eles precisam ser adequados às novas tendências. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que a norma oficial daquele método é atualizada, é modificada, esse método ele precisa ser revisado dentro do seu laboratório. Então, você precisa garantir que o que mudou na norma não impacte no processo analítico do meu método. Então, eu estou sempre precisando estar atento a revisões, por isso é importante ter um processo gerencial de documentos bem estabelecidos dentro da empresa, porque seguir legislações, ter organizações de processo, não é tão fácil quanto as pessoas acham que é. Então, isso é um gargalo dentro do laboratório, dentro da empresa. Então, quando você tem que estar sempre atualizado às tendências, né, do mercado, quando você está avaliando comercialmente, você tem sempre que estar atualizado junto às atualizações das normas vigentes ou não. Então, é importante que os métodos normalizados eu tenha esse acompanhamento. Já quando nós estamos falando de métodos não normalizados, ou seja, métodos que eu vou precisar fazer a validação, eu não preciso ter esse acompanhamento como necessidade obrigatória. O que eu quero dizer com isso? Métodos que eu valido, eles são meus indefinidamente. Ou seja, eu posso usar o mesmo método por muitos anos sem precisar atualizar quando a norma que eu segui ou eu usei de referência para validar aquele método alterar. Por quê? Eu coloco ele como referência técnica dentro da minha empresa, ok? Mas, de novo, né, é sempre importante a gente saber as novas tendências do mercado, até para ter a ideia de como o mercado anda, se existem tecnologias novas, etc. Entendi, Iago. Então, basicamente, né, verificação do método é quando a gente utiliza uma referência normativa e a gente precisa adequar de acordo com os recursos que a gente tem dentro do laboratório. Então, seja pessoal, equipamento, reagentes, infraestrutura como um todo. E a validação é quando a gente desenvolve o método ou quando a gente modifica aquele método original ali. Então, a gente precisa de fazer todos os testes para poder garantir que aquele método ele atende ao nosso requisito, né? Que a gente vai conseguir gerar um resultado válido. Até quando a gente vai utilizar também, né, para outra matriz, né? Então, a gente tem aí o standard, que é para águas. Se a gente quer utilizar algum método voltado, que está no standard para uma outra matriz, a gente precisaria validar, porque ele não tem essa validação no mercado, né? Que já foi feito anteriormente. Correto? Perfeito, exatamente. E esse ponto, Iago, quando você citou a questão de sempre verificar, isso daí muitas das vezes pode trazer na visão de alguns que é um retrabalho. Ah, mas eu já validei, eu já verifiquei, né? Como você disse, a verificação está dentro de uma validação. Exato. Então, assim, muitas vezes a pessoa pode pensar que, não, mas eu estou tendo um retrabalho, vou ter que fazer isso de novo. Já fiz isso, não, a norma mudou, vou ter que fazer todo o trabalho. Isso gera alguma dificuldade? Isso é um problema? Como que você enxerga isso dentro do processo de validação de método? Perfeito. Nessa visão, nós temos a visão do dono da empresa e a visão do técnico, né? Muitas das vezes, o técnico, ele entende por si só que eu preciso garantir que existiu uma atualização e, às vezes, nessa atualização, ela vai suprir algum gargalo da técnica. Às vezes, a técnica é mais complicada, não gera a cor esperada, gera uma dificuldade na hora de visualizar. E na atualização da norma, eu tive essa facilidade. Então, a maioria dos técnicos, eles vão querer revalidar esse método, retestar esse método para ver se funciona. Já a visão do dono da empresa, sim, eu estou tendo um retrabalho já porque funcionava e agora não funciona mais por quê? Mas nós temos, né, que ter a consciência que tudo na vida muda. Então, às vezes, as coisas que estão mudando, elas estão mudando para melhor, principalmente dentro do laboratório. A tecnologia, quando ela avança, tanto para marketing, por exemplo, dentro do laboratório, quanto para técnica, eu tenho ali, às vezes, igual a Nathalie falou, né? Às vezes eu tenho uma técnica que serve para diversos tipos de matrizes. Mas, neste momento, num segundo momento, esta técnica ela pode começar a ser limitante. Por exemplo, uma análise de gordura por Soxhlet em matrizes gerais. Então, eu faço análise de gordura por Soxhlet, eu faço em carne, faço em fermento, faço em farinhas, etc. Mas, daqui a um tempo, eu vou
eu vou padronizar esse método para gordura em carnes especificamente. Então, ali eu mudo meu tempo de secagem, eu coloco mais tempo na estufa, menos tempo na estufa, eu coloco um outro tipo de solvente que seja melhor para extrair a gordura da carne. Então, perceba que eu estou afunilando ali e cercando mais para determinadas matrizes. Então, se existe essa nova tecnologia, se existe essa nova norma, eu preciso mudar e atualizar até para o dono da minha empresa, para o meu comercial vender melhor e para o meu analista, para o meu técnico, conseguir ter mais confiança nesse resultado. E você acha isso, em vias gerais, benéfico ou maléfico para o laboratório? Muito benéfico, muito benéfico. Porque quando o laboratório se atualiza, além de prover mais recursos, né? Porque eu consigo ter uma diferenciação, às vezes, do mercado, eu consigo aumentar o meu escopo. Eu consigo diferenciar, por exemplo, numa acreditação da 17.025 ou do SEGEC, eu consigo diferenciar matrizes dentro do meu escopo e aumentar meu número de vendas, né? Como a gente sabe, hoje em dia a competitividade é muito alta, né? E as matrizes que são aplicadas de acordo com o método que é validado traz essa gama de versatilidade para o laboratório, onde você pode ter um escopo muito amplo e ter digamos que, um aumento de recursos para poder estar fazendo aquela análise, ou você pode ter essa especificação como você falou, né? Eu vou fechando ali o ciclo de maneira que eu tenha algo especificado e consiga ter uma atuação mais pontual. Isso traz alguma dificuldade, Iago, dentro do processo a nível, né? Vamos pensar assim, como nós temos hoje aqui pessoas que estão nos assistindo, que têm a visão tanto da parte comercial quanto da parte administrativa, né? Até mesmo CEOs, proprietários do laboratório que nos acompanham. O que você acha? Isso traz dificuldade para o processo? Isso traz alguma morosidade, visto que hoje, né, como diz o ditado, tempo é dinheiro, né? Então isso traz algum empecilho dentro do laboratório? Sim. Nada na vida é perfeito, né? Então, o que acontece? Quando nós temos métodos validados, a validação por si só é um processo difícil. Não é uma coisa que nós fazemos, que nós possamos fazer muito rápido ou que não seja oneroso. Ela leva tempo para fazer. Quanto mais complicado for a técnica, quanto maior for a técnica ou maior for o processo para obter o resultado final, querendo ou não, mais moroso e às vezes mais equipes eu preciso para finalizar esse processo. Mas quando nós tratamos a empresa como um organismo só, é muito importante que exista essa comunicação. Porque hoje, né, o que nós temos muito, o que nós vemos muito hoje nas empresas, dentro do mercado de trabalho, é que a parte comercial, a parte gerencial, que não está muito vinculada à parte técnica, tem uma dificuldade muito grande de entender esse link, né? Nossa, mas até ontem fazia essa análise para isso tudo. Agora eu tenho que falar que faz essa análise para isso tudo mais X. Então, acaba que a equipe comercial, quando ela não está bem alinhada com a área técnica, ela tem essa dificuldade na venda. Ou então, quando o próprio especialista que vai fazer a validação analítica, que vai fazer o processo, ele não contabiliza tudo que está gastando. Ou seja, custo de processo, custo operacional, custo de pessoas. Então, quando ele não faz toda essa avaliação, o dono da empresa não vê o real benefício de ter um método validado ou ter um método verificado, porque ele não vê lucratividade nisso também. Então, é sempre importante ter um sistema fechado, onde eu complemento a parte técnica pela tecnologia, ajudo comercialmente a empresa a difundir mais trabalho e mostro que aquela nova tecnologia ou aquele novo processo economizou para a empresa, gerou mais lucro, diminuiu o tempo, diminuiu o gasto e etc. E é bem importante você falar isso, Iago, em relação a esse gerenciamento como um todo, né? Porque realmente, se a gente não tiver um acompanhamento do mercado em termos de tecnologia, em termos de análise crítica ali do processo, realmente o laboratório ele vai ficando obsoleto, vai ficando defasado. E aí, né, mais uma vez a gente reforça, né, Roger, a importância de ter um sistema Lean ali dentro do laboratório, porque com essa junção de dados, né, com essas informações, com esse histórico ali de informações
de resultados que o laboratório tem, isso facilita muito para a tomada de decisão e para análise crítica ali do que fazer em relação ou verificar ou validar método, ou ir para alguma área específica ou não. Então, acho que toda essa junção, né, de informações, essa rastreabilidade ali do processo que o Lean sempre faz, é super importante ali para a organização, né, para o laboratório. Então, assim, hoje vocês têm esse ramo, né, de atividade, né, Roger, muito bem disseminado e com esse propósito também, né? Não é só simplesmente facilitar o processo laboratorial, mas sim também facilitar a tomada de decisões estratégicas ali para a empresa, né? Com certeza. Essa questão da visão, né, Nath, que precisa ter relacionada a todo o processo. Não é só você enxergar o início e o fim. Porque às vezes a pessoa pensa, né? Ah, não, eu estou pegando meu produto aqui, vou chegar até o final ali, pronto, já estou resolvido, já estou com meus problemas todos garantidos, não preciso se preocupar. Mas o meio do processo é algo muito importante. Então, você ter a ferramenta correta, você ter ali aonde se emparelhar dentro do seu processo para trazer ali o controle, isso é muito importante, né? Então, ter um sistema que te atenda, que seja personalizável dentro da sua estrutura, que trate a qualidade como um todo. Porque, afinal de contas, não é só ter a ferramenta, ela tem que ser útil dentro do seu processo e trazer toda a qualidade que você necessita, né? Então, a qualidade também é algo que tem que estar atrelado a isso, né, Nath? A gente não pode, né, Iago, separar técnico, comercial, qualidade. Eu acho que realmente, né, quando a gente trabalha esses pilares juntos, a gente tem uma probabilidade de um sucesso muito maior. E aí, Iago, eu queria também que você contasse um pouco mais sobre quais são as dificuldades que você encontra dentro do laboratório que você já desenvolveu vários métodos aí, acho que né, em 10 anos aí de carreira, você atuou basicamente nisso aí, né, em desenvolver métodos, e hoje você tem aí vários cases de sucesso, vamos dizer assim, né, dos métodos que você desenvolveu. Quais foram as suas maiores dificuldades? Quais são as maiores dificuldades que você encontra aí nos outros laboratórios? Você faz várias auditorias técnicas aí na área fisicoquímicas. Então, o que você encontra aí de dificuldade dos analistas? Então, realmente, existem alguns pontos que é igual vocês acabaram de falar, né? Às vezes as pessoas só olham para a área que ela está atuando, mas esquecem que é tudo um processo, é cíclico esse processo. É um organismo por um completo, não é só aquele Exatamente. ponto específico, mas ele engloba um todo e impacta num todo, né? Exatamente. Então, o que nós mais temos dificuldade, o que eu mais tive dificuldade, é conseguir alinhar todos, por exemplo, documental. Quando nós temos essa questão da verificação analítica ou da validação, nós temos aí uma enxurrada de dados, uma enxurrada de documentos que eles precisam ser catalogados, documentados, registrados. E muitas das vezes o laboratório ele não tem estrutura para se organizar documentalmente. Não, que isso. Você deve chegar lá, deve estar tudo certinho. Nossa! A lista mestra dos documentos está toda atualizada com as versões, daí deve estar muito tranquilo. Muito pelo contrário, viu, Roger? É o mais difícil. É sempre aquela correria. Você chega para fazer uma auditoria, me mostra documento tal. É uns 25 minutos de procura do documento tal. Por quê? Porque ele não tem um gerenciamento. E é onde vocês falaram. Eu acho que quando você tem ali um sistema Lean que pode organizar o processo, ele é crucial. Por quê? Poupa tempo, poupa esforço, tem organização, gera rastreabilidade, o que é mais importante. Eu citei lá atrás que, às vezes, quando você faz uma verificação, essa verificação ela pode durar muitos anos. E numa empresa, a rotatividade é muito grande. Existe essa rotatividade. Então, o que o funcionário X de 5 anos atrás fez, às vezes a equipe já é totalmente diferente. Só que o método continua ali, firme e forte. E aí, na hora de vir uma auditoria, como é que você procura esse método? Ninguém sabe, ninguém na empresa sabe, o diretor da empresa fica maluco atrás dos funcionários procurando essa rastreabilidade. Então, isso é um ponto-chave para empresas. Por quê? Empresas que têm sistema de gestão alinhado, sistema técnico
e comercial alinhado é a empresa que vai muito longe. São pouquíssimas empresas que têm essa consciência, porque, igual você falou, nós temos pessoas nos assistindo que são de diversas áreas. Apesar das áreas de especialidades delas serem cruciais para o processo de trabalho dela, ela não pode esquecer que por trás dela e pela frente dela existem outras equipes que fazem, né, a finalização daquele processo, ou o início daquele processo. Então, tudo isso tem que estar alinhado. Por quê? Sem um documento com registro. Igual, por exemplo, já peguei situações onde eu fiz uma consultoria numa empresa que eu precisava consertar algumas planilhas. Cada planilha era de um jeito diferente. Ela não tinha uma padronização. Aí, quando você vai procurar a planilha na lista mestra, né, que é a original, ela não era em nada igual às demais. Então, de onde que foi surgindo isso? Ninguém sabia, ninguém sabe para onde veio e para onde vai. Então, isso tem que ter... As pessoas têm que tomar muito cuidado com esse alinhamento. Por quê? Quando nós vamos pegar isso, até para ajudar na empresa, isso gera pontos de dificuldade. Porque, às vezes, nós temos que falar assim, nossa, vai ser mais fácil a gente fechar esse documento e fazer tudo de novo. Porque, a partir desse novo, nós vamos colocar rastreabilidade, nós vamos colocar processo, nós vamos colocar linearidade, né, dentro do sistema como um todo. É importante também, Iago, a gente pensar o seguinte, né? O mapeamento dos processos, ele precisa existir. Por mais que o laboratório ele seja organização, os processos eles estão interligados. E uma entrada uma saída depende da entrada de um processo anterior. Então, assim, mapear esse processo, ver qual que é a interface de cada setor, o que cada um precisa para realmente dar continuidade ali na atividade dele, é realmente fundamental. Porque hoje eu percebo muito isso, né? A gente vai ali e pergunta pro comercial como é. A gente vai ali e pergunta pro laboratório. Não, a gente tem que trabalhar de uma forma fluida, né? Que você não tenha que ir no processo anterior para poder entender o que aconteceu. Que você consiga entender através dos documentos, através dos registros que você tem ali. Claro, né? Que em uma situação específica, pontualmente, isso pode acontecer. Mas o que a gente percebe na maioria das vezes é que realmente falta um pouco desse alinhamento entre os processos, né? De ter essa clareza de que a saída vai ser importante para a entrada de um outro processo e que essa saída ela precisa estar super concisa, super organizada para que o outro faça o trabalho da forma correta também. Então, acho que tem muito esse gap ainda dentro dos laboratórios. Dentro de organizações maiores, a gente ainda percebe que tem uma avaliação melhor, mas mesmo assim ainda tem muitos gaps assim dentro do processo. Mas então, voltando aqui na validação, Iago, conta para a gente também um pouco melhor sobre quais são os principais erros cometidos, né, dentro do laboratório. O que você vê, quais são os pontos que às vezes não são bem trabalhados ou que ainda são pontos de dúvida, documentos que você pode citar aí que são documentos referência para que as pessoas possam estudar um pouco mais, entender um pouco mais esse processo da validação. Perfeito. O que acontece? Hoje em dia, o que eu vejo muito nas empresas é que as pessoas elas não estão bem preparadas para chegar nesse processo de verificação ou validação. Apesar de existir documentos, por exemplo, Eurachain, nós temos, né, o DocSegec 008, algumas NIT-DICLAS. Então, nós temos uma gama de documentos que vão nos instruir e direcionar para criar, né, essa verificação, essa validação. Mas muitas das pessoas que vão fazer essa etapa, elas têm um documento, mas elas não conseguem interpretar da forma correta. Então, é interessante que as empresas elas invistam muito mais nesse processo. Por exemplo, com cursos, treinamentos, com mais consultorias voltadas a essa área. Por quê? Essa etapa de verificação e validação, empresas muito grandes, que é igual você falou, elas têm equipes especializadas para desenvolvimento, para validação, etc. Mas quando nós estamos trabalhando com laboratórios, a maioria dos laboratórios não tem espaço nem equipe para isso. Então, acabam pegando técnicos, pegando supervisores que não tinham
práticas com a validação e a verificação e colocando-os para fazer isso. Então, acaba que quando nós formos auditar ou quando chegamos na empresa para verificar o processo, esse processo estar incompleto ou então não adequa à sua totalidade, levando em consideração todos os equipamentos, todas as rotinas, todas as etapas da verificação ou da validação analítica. Então, o que eu vejo é que a empresa precisa se preparar mais para fazer esse processo. Por quê? Hoje, tem uma crescente demanda desse processo de verificação e validação. Por quê? Porque a empresa ela tem muito retrabalho. E o que é retrabalho? A empresa faz análise, se dá alguma coisa diferente do que o cliente espera, o cliente liga, reclama, faz reanálise. Continua dando diferente, a empresa faz reanálise. E eu já vi empresas entrando nesse loop quase que infinito. Ou seja, a empresa não tem lucro nenhum com aquela amostra, porque ela só ficou repetindo, e ninguém tem confiança naquele processo. Por quê? Todo mundo é inseguro por conta daquele método, por conta daquela técnica que supostamente foi validado entre trancos e barrancos, mas nunca foi para frente. Então, quando a empresa ela está bem estruturada, ela está bem direcionada para fazer esse tipo de processo, para fazer a verificação e a validação e a equipe está bem alinhada, isso se torna um ponto de segurança. Como é que eu posso falar sobre isso? A empresa pode ter segurança suficiente para falar assim com o cliente, para falar com o seu fornecedor, venha até nós, acompanhe o processo e veja que o processo funcione. Veja que os controles de qualidade que acompanham a verificação analítica, ela funciona. Então, a empresa tem segurança de entregar esses resultados. Ela tem segurança de relatar esses resultados para o cliente, para divulgar esses resultados, para divulgar os controles, para participar de ensaios de proficiência, etc. Então, a empresa ela consegue circundar isso e ter confiança nisso. Nesse ponto, então, a gente pode afirmar que um método não validado ele pode causar o erro da incerteza e na falta de credibilidade junto ao cliente? Claro, porque vira uma sucessão de, como nós falamos, né? Existem várias partes dentro da empresa que no final é uma só. O cliente ele não vai ligar para o técnico, ele vai ligar para o comercial. Olha, deixa eu falar com o seu técnico do laboratório aí, me conta aqui, como é que você fez aí a minha análise que deu errado, na visão dele, né? Perfeito. O comercial, ele não vai ter a perícia técnica de explicar. E às vezes o técnico, ele também não vai conseguir saber o que aconteceu de errado ali. Então, a validação, quando nós estamos validação e verificação, nós temos a primeira etapa, que é o teste do método. Eu preciso saber se aquele método ele reproduz, ele é repetível, ele tem exatidão, qual que é o limite mínimo que eu consigo detectar ou quantificar naquele método. Então, quando eu junto todas essas etapas, eu consigo falar para o meu comercial, pode mandar todos os documentos, se ele quiser falar comigo, se ele quiser vir aqui, a empresa está de portas abertas. Por quê? Quando eu não tenho essa segurança, eu não vou saber se o erro está no meu técnico, se está nos meus reagentes, se está na minha própria análise, se está na minha equipe. Então, eu preciso ter essa confiança. Se eu não tenho, nada vai fluir. Nada vai fluir. Então, a gente vê, né, juntamente com os nossos participantes, que a validação, a verificação de um método não é um retrabalho, como nós falamos lá no início. Que muitas das vezes, né, na visão do CEO do laboratório, de um gerente, às vezes aquilo ali, não, vou ter que dispendiar minha equipe para validar algo, para poder pegar aquilo ali que já está pronto, vai ter uma atualização. Isso não traz um retrabalho, mas sim uma garantia. Garantido que o que você está fazendo tem qualidade, que você tem tudo documentado e registrado, que você vai ter como pesquisar. E tudo isso, Nath, ele garante não só para o laboratório, mas para o cliente, que o que está sendo fornecido no final das contas é algo com qualidade. É algo que vai atender e é um diferencial que o laboratório pode oferecer para os seus clientes, não é? Exatamente, Roger. A gente já falou isso aí no podcast anterior, né? Que é a nossa responsabilidade social em relação aos resultados que a gente emite, né? Então, a gente não trabalha para ser auditado, a gente não trabalha, né,
a gente trabalha para gerar lucro para a empresa, para garantir para o nosso cliente, né, o que é mais de suma importante, que o nosso resultado ele é confiável, que ele pode garantir naquela amostra, né, que a gente avaliou de alimento, então que ele pode consumir aquele alimento, porque realmente a avaliação ela foi realizada em um laboratório que tem uma confiabilidade, porque tem todos esses controles internos, né? Então, é importante a gente destacar isso, que todo esse arcabouço que a gente tem, né, dos requisitos da 17, dessa preocupação, né, em realmente ter essa rastreabilidade metrológica das atividades, né, do nosso processo como um todo, é porque a gente tem uma responsabilidade social. A gente precisa garantir que o nosso resultado ele seja válido, né? Então, é importante a gente sempre frisar isso aqui no nosso podcast, porque a gente não vê o custo que a gente tem, né, a responsabilidade que a gente tem quando realiza uma análise, quando emite um resultado. A gente Agora você falou de algo muito importante, né? Quando a gente fala sobre a questão de validação, de verificação, que envolve equipe, que envolve ali toda a parte técnica, que envolve o laboratório, a gente já começa a falar de algo que mexe um pouquinho mais profundo no bolso, que é a questão dos custos. E talvez você que esteja nos assistindo pode estar pensando, isso tudo vai custar muito caro para o meu laboratório. Não vai valer a pena, deixa eu manter como está, teve atualização, mas dá para poder levar dessa maneira. E aí eu te pergunto, Iago, o que é, dentro desse processo, o custo que isso exige? Isso se torna um calcanhar de Aquiles para o laboratório na questão de orçamento? Isso se torna um fator que pode trazer um ganho maior, né, visto que você vai ter todo a evitar erros e retrabalhos dentro do processo? Como é que é isso? Fala um pouquinho para a gente. Isso é muito importante porque quando a gente avalia a verificação e a validação como um processo só, um processo interno, o alerta de custo ele dispara. Por quê? Você realmente separa uma equipe para fazer toda essa verificação, essa validação, separa os reagentes, faz uma batelada extensa de produtos, de balões volumétricos, de tudo. E quando você avalia só ele, você tem esse custo. Mas, como nós falamos, né, à medida que você tem essa confiança nesse processo, tem essa confiança no trabalho e tudo isso fica redondinho, você diminui o retrabalho técnico. O que é esse retrabalho técnico? É erros dentro do processo, matrizes que são... tem desvios dentro do método, desvios dentro de etapas, desvios dentro do meu processo como um organismo só. Por quê? Eu conheço as matrizes que estão no meu método. Eu conheço as características do meu método. Eu conheço os outliers que apresentam no meu método. Então, eu consigo diminuir a quantidade de repetições que eu faço durante e após a liberação do meu resultado. Então, isso diminui e muito os meus critérios. E outro caso, quando nós temos métodos validados, aí eu falo de métodos não normalizados, é quando nós desenvolvemos métodos internamente. Porque quando nós desenvolvemos métodos internamente, muitas vezes, quando a empresa tem uma equipe estruturada para isso, ela consegue achar gaps dentro de processos que vão reduzir. Por quê? Quando nós pegamos métodos normalizados, muitas das vezes eles não pegam um método, eles não distribuem um método só porque ele funciona, mas porque ele tem, às vezes, um baixo custo operacional. Então, quando nós temos baixo custo operacional, eles difundem isso melhor para que todo mundo faça e se torna uma coisa mais padronizada. Mas muitas das vezes, nós não precisamos seguir exatamente aquilo. E os laboratórios esquecem muito isso e gastam muito por conta disso. Então, quando o laboratório desenvolve, valida ou ajusta um método que muitas vezes é normalizado, ele consegue reduzir o custo e mantendo a confiabilidade nos resultados. Então, isso é muito importante, porque é aí que o laboratório começa a ganhar dinheiro. Eu falo que um laboratório que não tem gestão e desenvolvimento, ele é um laboratório que já parou no tempo. Então, qualquer laboratório que pensar o mínimo consegue passar dele, porque diminui o custo dentro do processo. Mas o meu laboratório é pequeno, tenho poucas pessoas, meu custo é alto. Será que vai valer a pena mesmo fazer isso?
Vale, porque às vezes, por ser um laboratório pequeno, você tem pouca mão de obra para fazer isso. Agora, imagina essa pouca mão de obra com você repetindo, tendo que parar o processo para atender cliente que está reclamando, não conseguir argumentar com esse cliente que o seu processo é funcional, os seus controles de qualidade não justificam, ou seja, eles não funcionam, mas para você gerar dados para uma auditoria, gerar dados para uma acreditação, você só fica fazendo coisas que não funcionam, olha o seu dinheiro indo para o ralo. Você fica fazendo branco, padrão, duplicata, matriz certificada, duplicata da matriz certificada e etc., que são todos controles de qualidade para uma coisa que não funciona. Então, você está gastando dinheiro de qualquer forma. E isso eu não estou falando nem que você validou o seu processo. Você só está desperdiçando o tempo do seu analista fazendo uma análise que não funciona. Uma rotina que já tem que acontecer constantemente no laboratório. Exatamente. Liberando resultados que provavelmente alguém vai reclamar e você vai ter que repetir uma coisa que não funciona. Então, vale muito a pena você gastar tempo e dinheiro de uma vez só e garantir todo o seu processo do que você fazer isso separado. Um você está enxergando de uma forma direta. O outro ele está embutido e escondido em todos os erros dentro do laboratório. É interessante isso, Iago. A gente até fez um trabalho bem legal, né, de desenvolvimento de kits, alguns trabalhos de desenvolvimento de kits, em que a gente realmente viu esse custo, né, essa realidade, né? Então, a gente às vezes pensa, nossa, mas a gente vai ter que desprender tempo. Talvez desprende tempo ali naquele momento, valida, mas depois a gente consegue ganhar todo esse investimento por anos aí. Então, se for diluir esse valor investido, né, durante ali 6 meses, 7 meses para validar um método, o tempo que você vai ter, né, para poder diluir esse custo durante toda a operação do seu laboratório, ele se torna irrisório ali em relação aos métodos que já são verificados. Claro, né, que a gente não consegue validar todos os métodos em relação ao desenvolvimento, né, a melhoria do processo, mas tem vários, né, métodos, procedimentos aí que a gente consegue fazer uma validação, principalmente nessa questão de desenvolvimento de kits, né? Que foi um trabalho incrível que você tem feito aí juntamente com a Equality e que a gente vê realmente o quanto isso diminui o tempo do analista de fazer uma análise, a quantidade de reagentes que utiliza e consegue validar esses métodos. Então, explique para a gente um pouco mais sobre essa parte dos kits, como que, né, você tem trabalhado isso, porque isso foi um trabalho seu durante esses 10 anos, né, de desenvolvimento. Conte para a gente um pouco melhor sobre isso. Isso aí é muito interessante, porque hoje, né, quando a gente pensa no mercado da química como um todo, principalmente na área ambiental, águas efluentes, etc., nós temos ali 2 caminhos principais, onde todo mundo, todo dono de empresa ou todo técnico recebe. Você tem os métodos tradicionais. O que você tem nos métodos tradicionais? Tempo elevado, alto custo de mão de obra. Então, eu tenho pessoas, às vezes, para fazer uma técnica, eu preciso de 2 a 3 pessoas. Trabalhos extensos, ou seja, às vezes uma técnica demora aí 2, 3 dias para obter o resultado. Então, acaba que a técnica ela pode ser barata, ou seja, em questão de insumos, vidrarias, etc. Mas eu tenho o gasto com pessoal. Eu tenho um gasto do meu tempo, porque eu libero 3 dias esse resultado, mas o meu concorrente libera em 1 dia. Então, acaba que, às vezes, pelo custo não vai fazer diferença, o meu cliente vai para o meu concorrente. Outra situação é onde eu tenho os kits vendidos. Quando nós temos os kits vendidos, que são os comerciais, né? Eu tenho ali reagentes que diminuem, eu tenho uma técnica que diminui o tempo de análise, ou seja, eu acompanho um dia do meu analista, do meu concorrente, mas em contrapartida desses kits, eles são muito caros. Então, eu diminuo mão de obra, diminuo o tempo, mas quadruplico, triplico o meu preço. Então, fica inviável financeiramente. Então, quando chegou na minha época de deparar com esses 2 gargalos, eu pensei assim, por que não fazer? Então, por que eu não desenvolvo um kit internamente para a empresa, para o desenvolvimento, para ficar mais fácil? Por quê? Eu junto diminuição de tempo, diminuição de mão de obra e diminuição de custo.
para desenvolver esses kits. Se você for parar para pensar, eu acompanhei, por exemplo, a gente desenvolveu um kit de surfactantes numa empresa. Elas faziam pelo método tradicional. Esse método de surfactantes tradicional envolve toda aquela etapa de extrair manualmente, etc. É um método que dá muita variabilidade. O Standard Methods, ele já mostra para a gente que pode variar mais do que 25%. Então, é muito alto. E o analista, ele ficava o dia inteiro para fazer essa análise, ou seja, era um analista que só fazia aquela análise o dia inteiro, e ele fazia, acho que, 8 a 10 análises por dia, 10 amostras por dia. Quando nós desenvolvemos o kit internamente para ele, ele começou a fazer mais de 40, 50 amostras em 1 hora. Então, ele já obtinha o resultado de 40 amostras em 1 hora. Quase não teve nenhuma melhora, quase não teve nenhuma Modificação, né? Só assim uma diferença de 50 para 1, então quase nada, né? Exatamente. E quando eu também fui avaliar uma empresa de kits comprados, a empresa gastava aí 18, 19 mil com kit por mês, e nós reduzimos esse custo para R$300 por mês, quando eles desenvolveram esses kits. Por isso que eu falo que o comercial e a parte técnica, ela tem que estar bem alinhada, porque nós conseguimos desenvolver mais. Porque, às vezes, o kit comprado, o kit comercial, ele tem uma vazão muito rápida, mas ele tem um custo elevadíssimo de processo. Quanto mais amostra você faz, mais kit você precisa. Mas quando vocês desenvolvem o kit, quando nós desenvolvemos o kit dentro da empresa, validamos esse processo, pensa, agora você tem a fórmula mágica. Por quê? Quando você compra o kit comercial, você não sabe o reagente que está ali dentro, você não sabe a quantidade que tem, a reação que acontece, você não sabe nada. Por quê? A empresa que vende esse kit, ele não vai te contar o segredo. A ideia é, quando nós desenvolvemos esses kits dentro da empresa, né, com a equipe técnica, com o laboratório, quando nós fazemos essa parte de consultoria, nós fazemos juntos, ou seja, a empresa fica com a receita de bolo. Então, aquele método ele vai ser dela para sempre, enquanto ela quiser fazer aquela técnica. Então, isso faz com que a empresa ela tenha facilidade tanto financeira quanto técnica de questão de vidrarias, de equipamentos, de pessoal e etc. Então, isso revolucionou essa etapa dentro dos laboratórios que nós colocamos, e é onde nós tendemos a seguir aí, porque faz muita diferença na vida do laboratório. Um ponto bem interessante que você falou aí agora aí é a questão de você ter a interligação entre o técnico e o comercial. Quando o laboratório em si, né, quando ele trabalha nesse processo interligado, como uma engrenagem mesmo, né, que ambos os setores, ambas as áreas do laboratório, elas se comunicam, a gente vê que há um ganho, né, Nath, dentro desse processo. Né? Quando você tem a junção de uma técnica bem validada, você tem ali a junção de um controle de qualidade que vai trazer todos os registros de maneira correta, uma rastreabilidade, quando você tem ali a questão da ferramenta, do sistema que vai te atender, a gente vê, Iago, que tudo isso corrobora para que você tenha um processo final com qualidade, que você consiga atender o cliente mais rápido e, acima de tudo, que você gere a lucratividade. Exato. Porque hoje, infelizmente, vivemos num mercado muito competitivo. Então, enquanto mais você consegue, digamos que, reduzir os custos e aumentar a sua produtividade e você ter uma maior abertura para atendimento ao mercado, isso é benéfico. Tanto para a saúde do laboratório, quanto para a equipe, porque demanda menos trabalho, demanda menos estresse no dia a dia, que já é algo estressante. Né? Laboratório não é um mar de rosas, como muitas pessoas falam. É né? uma rotina bem puxada. Uma rotina muito puxada. Então, isso tudo, né, Iago, ele colabora para que a gente tenha todo esse ciclo, toda essa situação dentro do laboratório. Né? Então, nesse quesito dos kits, eles vão não só auxiliar a questão de você ter um recurso mais amplo, com menos investimento, como também ajudar no trabalho e reduzir o estresse e a rotina que acontece, não é? Exatamente. Quando nós fazemos, né, essa questão de avaliar a viabilidade dos kits, nós também colocamos a relação de homem-amostra, relação profissional, a relação do tempo de análise. E nós conseguimos deixar uma coisa mais fluida. Nós pegamos empresas onde a rotina dela era atrasar. Só atrasava resultados.
Ou seja, todo mundo vivia em estresse, porque tinha alguém ali sempre cobrando, porque estava sempre atrasado. Tinha amostras que chegavam o tempo inteiro e não dava saída nos resultados. Então, gera um ambiente que não é só falando de dinheiro, mas era um ambiente prejudicial à nossa saúde. Porque eu sou pressionado a liberar um resultado que eu não consigo liberar rápido. Eu sou pressionado a fazer o processo de uma maneira que às vezes nem vai funcionar direito. Então, eu como técnico também, que eu já fui técnico por muitos anos, não existia nada pior do que eu fazer uma análise que eu já sabia que ela não funcionava muito bem. Será que tem algum técnico nos assistindo aqui que está se deparando, passando um flashback aí na sua mente agora, igual o Iago acabou de falar? Você fica com a ideia, tipo assim, por que eu estou fazendo isso? E isso gera um desgaste emocional gigantesco. Então, apesar de trabalho ser trabalho, mas não tem nada melhor do que você trabalhar sabendo que o meu resultado ele faz sentido. Por quê? Uma coisa que a Nathalie falou no início é que nós temos que não avaliar o resultado só como resultado, mas temos que avaliar o resultado com a mão na consciência. Por quê? Dependendo do seu segmento, seja ele de água, de alimento, solo atmosférico, você utiliza isso de alguma forma. Se você libera um resultado ruim, isso volta para você. Então, se você está numa área de alimento e não libera os alimentos da sua devida forma, ou seja, faz uma tabela nutricional errada, faz uma qualidade errada, você pode, no final do dia, quando você bater o ponto e ir para sua casa, aquela mesma marca daquele alimento que você analisou de forma errada, ela está lá na sua mesa para você jantar. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso é a sua saúde no final. Então, quando nós temos todo esse processo alinhado, além do custo, além da segurança, além de tranquilidade de rotina, eu consigo ver o laboratório sendo gerido mais tranquilamente. Por quê? Atrasos acabam, pressões acabam. Você havia me perguntado outro gargalo, e eu te falo aqui: registros não sendo realizados dentro do laboratório. Por quê? A equipe técnica só quer saber de liberar resultado. Depois eu registro. Quando der um tempinho aqui, eu pego rapidinho aqui, faço o registro e fica ali só no cantinho, E né? sabe quando é esse depois? No dia da auditoria. Quando o auditor tá em cima, cadê? Me traz aqui a Exatamente. rastreabilidade dessa amostra aqui. Exatamente. Então, quando nós temos um processo mais alinhado, um processo que tem gestão ou um software vinculado a ele, você tem mais facilidade de processo. Então, igual você falou, não adianta eu só pensar na técnica, eu só pensar no software, eu só pensar no comercial, eu só pensar no resultado. Não. Quando eu pego isso tudo junto, eu consigo saber se com uma técnica confiante, eu consigo ter rastreabilidade, porque meus analistas começam a ter tempo para ter rastreabilidade. Eu consigo ter um comercial que está alinhado à área técnica e consegue vender mais do meu produto, ou seja, eu consigo atrair mais clientes, porque eu não vivo no atraso, eu não vivo na pressão, eu não vivo na dúvida dos meus resultados, então eu consigo fechar esse ciclo com resultados bons, com mais proatividade da minha equipe, com mais amostras chegando de clientes diversos, com mais marketing, porque agora eu posso, com certeza, fazer um marketing melhor da minha empresa. Então, perceba que eu não falei só do laboratório, isso tudo só com a validação. Não falei só do laboratório como parte técnica. Eu estou falando do laboratório como empresa, como organismo. Exatamente, eu acho que é esse o ponto que a gente precisa de bater sempre na tecla, né? Eu acho que a evolução tecnológica existe, a gente precisa realmente acompanhar ela, seja dos equipamentos, né, que a gente utiliza, de instrumentos de medição, a tecnologia do software, que é assim, sem sombra de dúvidas, no último podcast que a gente teve com a Jaqueline, ela falou do que ela já passou em relação a Como era o laboratório como era o antigamente e laboratório como nós antigamente estamos hoje. e como estamos hoje. Então, assim, né, não dá para poder comparar, assim, né? A gente chega até a falar, meu Deus, como a pessoa trabalhava dessa forma Como que eles antes, conseguiam fazer uma análise desse jeito? como conseguia fazer a análise desse jeito. Então, assim, é tudo, né? Essa disseminação mesmo do que a gente precisa para a gente alcançar os nossos objetivos. Claudio Meia também falou muito bem sobre isso, né? Sobre como liderar uma equipe, sobre como a gente consegue disseminar a qualidade como um todo, disseminar a nossa cultura ali do laboratório, e tudo isso vai de encontro, né, Roger, com o que o Gerência Quality
propõe aí, né? Da gente pensar estrategicamente com os olhos do dono do laboratório, pensar tecnicamente em relação ao operacional ali do laboratório, com qualidade de vida, como o Iago falou, né? A gente tem aí, inclusive, a NR1 trouxe muito isso, né? Dessa parte psicossocial, que está sendo muito bem difundida, né? E realmente a gente precisa de pensar, né? Como eu falei também em um outro podcast, a gente tem responsabilidade social de entregar um resultado ok, mas a gente também tem responsabilidade social de cuidar dos nossos recursos internos, que o principal é o pessoal. Então, né, tudo entra assim, converge para o que a gente tem trabalhado aqui, que a gente quer propor aqui no Gerência Quality, né? Investir em tecnologia, em um software realmente que vai ter uma rastreabilidade, que você pode confiar nos dados que são gerados ali, que você pode confiar que você consegue resgatar esses dados depois para uma decisão estratégica, para uma tomada de decisão, ter um gerenciamento da qualidade eficaz, onde o gerenciamento não fique somente em um setor, e sim seja difundido com toda a equipe, que os setores se conversem, né? Eu acho que é muito importante isso, né? Ter esse momento de trabalhar mesmo, né, entre os setores, o que é a interface de cada área, e pensar estrategicamente nos custos invisíveis que você tem durante todo o processo ali, e que você pode diminuir com uma validação, com o desenvolvimento de um kit, com uma análise crítica do processo muito mais construída, baseado em dados, baseado em registros. Com certeza. E nesse ponto, Iago, dentro de todo esse know-how que você tem, de todo esse pouco tempo, né? Só 10 anos, quase nada de experiência que você tenha, tudo que você já vivenciou dentro do laboratório, como que você pode sintetizar, para a gente fechar com chave de ouro, a questão da validação do método? De forma assim, que além de tudo que nós falamos, né, como que você pode demonstrar para o nosso espectador, seja ele um gerente da qualidade, um dono do laboratório, um analista, um técnico, um coletor, como que isso, né, a validação do método, pode ser benéfico para ele? Perfeito. Quando nós falamos, né, de benefício próprio em relação à validação, eu acho que tudo isso resume à segurança. Quando nós temos segurança no processo, segurança no laboratório, segurança na técnica que nós estamos fazendo, o processo fica fluido. Acho que tudo gira uma chave. Até a qualidade no ambiente fica melhor. Por quê? Eu perco esse medo de telefone tocou, é um cliente reclamando e eu vou ter que inventar uma justificativa para ele. Eu não tenho que fazer mais isso. E eu já passei por todas essas etapas de o cliente tocou. O meu pânico era o telefone tocar, porque se viesse uma análise errada, eu não fazia a menor ideia de onde estava esse gargalo. Então, façam a validação, porque é muito importante você ter essa segurança. Você ter confiança de simplesmente pegar o seu controle de qualidade e falar assim, está tudo funcionando. Começar a tratar o erro como outlier do que como rotina é muito melhor do que você ficar achando justificativa o tempo inteiro. Tem cliente que eu já peguei e falou... Ele que falou para mim a justificativa, de tanto que eu já tinha repetido a mesma justificativa para ele. Como se diz, até hoje você não resolveu? Então, a empresa perde muito, você perde credibilidade. E dependendo do tamanho da sua empresa, o CEO da empresa, o gerente do laboratório, às vezes, quando ele vai finalmente ter o contato com você, é aquela pessoa que só dá justificativa de que não funciona. Então, isso é muito ruim para a imagem, é muito ruim para o processo. Então, é a segurança. Façam a validação não só por obrigatoriedade de ISO, obrigatoriedade de rede, mas sim para a conferência do seu processo. Porque, além de você ter uma visão geral do processo, empresa é um organismo. Todos ali dentro têm direito de falar assim, eu acho que isso demora demais. Que tal eu resolver esse problema? Diminuir o meu tempo. Eu falo que empresa boa é aquela empresa onde o funcionário ele tem que ser preguiçoso para ele, porque preguiçoso é aquele que acha um jeito mais rápido de fazer o processo da forma correta. Então, quando você é esse bom preguiçoso, não um preguiçoso ruim, mas o bom preguiçoso, você, além de se ajudar, você ajuda a empresa de tabela. Então,
pense nisso, porque muitas pessoas falam, mas eu tenho que vestir a camisa da empresa. Não, pense, o que eu facilitando o meu trabalho, de tabela eu facilito a empresa. E aí as coisas andam tranquilamente. Esse é o diferencial. Exatamente, né, Iago? Acho que a gente precisa realmente de se sentir incomodado em alguns momentos para a gente buscar a melhoria, né? Então, assim, se você que está aí nos escutando, né, está se sentindo incomodado com alguma análise que você não concorda, que você não acha justificável aquele resultado ou aquele método, se questione, né? Eu acho que realmente leve isso para frente, né? Leve isso para uma gerência, para que realmente vocês consigam ter melhorias no processo, né? Então, assim, não tenha a síndrome de Gabriela, não, né? Não acha que porque é daquele jeito que tem que sempre permanecer daquele jeito, porque senão os processos eles não evoluem. E o objetivo, né, da qualidade, o objetivo dessa melhoria que a gente tem, né, desse crescimento que a gente tem, é porque a gente buscou melhoria, é porque alguém fez alguma coisa acontecer para que a gente tivesse esses resultados que a gente está tendo hoje, né, essa tecnologia, essas informações que a gente tem hoje. E esse é o paradigma de hoje, né? A melhoria contínua. Esse é o foco de toda empresa, é cair na melhoria contínua. Então, nós sempre temos que mudar e melhorar processos. Sempre. Iago, e conta pra gente aqui como que a gente consegue falar com você. Para quem está nos assistindo aqui, nossos espectadores, como que a gente conseguiria te contactar, talvez para você fazer essa validação, né, dos métodos do nosso laboratório, como que a gente consegue conversar com você para ter essa expertise que você tem hoje dentro do nosso laboratório? Perfeito. Então, hoje, né, eu tenho uma empresa, né, que chama Ambit Consultoria, e faço muita parceria com a Equality. Então, hoje, basicamente, nós somos quase um organismo só. A Ambit é a Equality, o grupo. Mas hoje eu tenho nosso Instagram, né, que é Ambit Consultoria. Nós temos o telefone, depois qualquer coisa eu passo para vocês o telefone. Pode falar para nós também, de uma vez? Pode. O telefone é 31 99459 3099, ok? E é isso, pode chamar, mandar e-mail. O e-mail é ambitconsultoria@hotmail.com. Então, sempre que vocês precisarem, nós estamos ali. Também podem entrar em contato com a Equality, que, como eu falei, nós somos um só organismo. Então, o meu contato é o contato deles praticamente. E é isso. Beleza. Iago, queremos te agradecer pela sua participação aqui conosco, por compartilhar esse conhecimento tão vasto que você tem aí, né, dentro da parte de validações, de método, toda a sua expertise que você trouxe aqui para nós. Tenho certeza que os nossos espectadores aí tiveram um acréscimo de bastante informação e também puderam ter essa visão diferenciada, que a validação ela não é um retrabalho, não é um custo adicional, mas ela é uma forma que você pode avançar e se tornar um diferencial dentro do seu laboratório, né? Então, como o Iago disse aqui mesmo, em outras falas, tudo isso, pessoal, é uma junção. Então é a junção de você ter aí um processo bem organizado, de você trazer a qualidade num todo, né, de você trazer ali todo o seu controle, ter aonde registrar isso através de um software, através ali de um Lean que vai te atender. E nesse ponto, nós do Gerência Lab, a gente também sempre está à disposição para poder estar atendendo vocês, né? O Gerência Lab ele é um sistema Lean que vem com esta proposta para o mercado. Você poder controlar todo o seu controle, você ter toda essa expectativa, toda a sua visão. Então, esse é o objetivo do Gerência Lab no mercado, juntamente com um processo de qualidade que a Equality oferece para os nossos espectadores, né, Nath? Exatamente, pessoal. Então, hoje a Equality trabalha muito com essa parte de consultoria, com o gerenciamento da qualidade em si. Então, hoje a gente gerencia a qualidade de diversos laboratórios, né? A gente atua como gerente da qualidade. As consultorias, as validações nos processos de validações, auditorias técnicas da área fisicoquímica, tanto de água, alimentos, o Iago está com a gente nessa parte. Treinamentos, então a gente tem um treinamento de validação de métodos, de controle de qualidade, porque independente de você validar o método, acho que é bem importante a gente falar isso, né, Iago? Você validou o método, você não precisa não é que você vai deixar de fazer os controles de qualidade, pelo contrário, a gente realmente tem que sempre estar fazendo os controles para a gente avaliar se o nosso processo está aderente ao que foi, que foi definido
ali naquela etapa da validação. Então, vejam a validação de método como uma ferramenta competitiva, como uma ferramenta que você vai ter uma consciência de que o seu resultado está certo, né? Uma garantia de que o seu resultado está certo, mas independente disso, os nossos controles de qualidade, eles precisam sempre estar sendo realizados, sendo feitos para a gente confirmar que não está tendo nenhum desvio ali no que foi validado, né? Então, muito importante a gente ressaltar isso. A gente agradece muito a participação do Iago aqui com a gente, de ter trocado toda essa experiência dele. O Iago, ele realmente tem um domínio muito grande nessa parte de validação, tem uma análise crítica muito sensata em relação aos processos, tem um olhar técnico, mas também tem um olhar comercial. Eu acho que isso é muito importante para as organizações, né? Muito importante para os laboratórios, porque a gente não fica nessa guerra entre qualidade técnica e comercial, qualidade técnica e comercial. Então, a gente vem com esse pilar que a gente mostra que realmente a gente precisa dessas 3 pontes para construir, né, um ambiente tanto profissional quanto competitivo e quanto de garantia de validade dos resultados. Então, muito obrigada, Iago, por ter trazido aí um pouco da sua experiência, ter compartilhado conosco. Espero que o pessoal goste do nosso podcast, que divulguem e que sempre tragam também mais ideias para a gente discutir aqui e trazer profissionais competentes, assim como o Iago. E se você não assistiu os nossos outros episódios, vá lá no nosso canal no YouTube, no Spotify, para você poder acompanhar todos os conteúdos que já foram abordados aqui, né? Todos os nossos outros episódios e muitos outros que ainda virão com participantes, com convidados especiais como o Iago, que vai trazer esse know-how, esse compartilhamento de dados juntamente conosco, tá bom? Pessoal, aguardamos vocês no nosso próximo episódio e confira nos outros no nosso canal lá. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.